Bom, começou. Bom, olá a todas, olá a todos. Então, mais uma reunião ordinária aqui do GDEC, hoje com uma participação especialíssima, porque nós estamos em parceria com a BDF, né? Então, temos aqui a Ana Carolina Monguiló, a Ana Lúcia Marra, trazendo as vozes da BDF aqui, e vamos falar, então, sobre o Pilar 2. Eric, eu acho que a gente podia fazer, a Ana Lúcia, comece vocês dois, depois Vanessa e depois o Wilson. Acho que poderia ser assim. E aí, na hora da Vanessa, a Ana Carolina, se quiser, faz um tipo de apresentação, e o Wilson também eu fazer aqui. Bom, então eu já passo a palavra introdutória. Bom, lembrando que essa é a segunda parte, vamos dizer assim, né? Tivemos uma primeira parte na casa da ABDF, discutindo esse assunto, e aí retribuímos o convite e trouxemos a ABDF para a nossa casa para fazer essa reunião, essa conversa aqui de maneira conjunta, né? Então, bom, Eric, Ana Lúcia, eu passo para vocês a palavra para vocês fazerem a ponte do que discutimos na última da BDF, e depois entramos nos nossos temas aqui. Perfeito, Edson, muito obrigada. Eric, não sei se você quer falar alguma palavra inicial. Só agradecer você, Ana. Toca o pau. Então tá bom. Então tá ok. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Então tá ótimo, perfeito. Então, primeiro, obrigada novamente por estar aqui, poder participar e discutir esse tema que ainda vai nos dar muitos desafios. E aqui o meu primeiro desafio é só de uma forma muito rápida apresentar o contexto do Pillar 2 e principalmente do imposto mínimo global, que é o que a gente vai enfrentar aqui as nossas discussões nessa reunião de uma forma mais focada. Então, acho que é sempre bom trazer aqui aonde está o Pillar 2. O Pillar 2 ele faz parte do projeto BEPS, né, que é o de Base Erosion and Profit Shifting, e que ele tem 15 ações que são voltadas para endereçar os desafios de erosão de base tributável de imposto de renda e de transferência de lucros. Dentre essas 15 ações, existe a ação que é voltada a enfrentar os desafios da economia digital e que, num consenso que se chegou em 2021, que esse desafio deveria ser enfrentado com dois pilares. Um pilar que é de realocação de direitos de tributação para os mercados onde as multinacionais realizam seus lucros, isso porque você vai tendo, com a economia digital, o elemento de conexão, residência, de estar em um local, deixa de ser tão adequado para você ter a tributação. E você tem o outro Pillar 2, que é focado em você ter um imposto mínimo global de 15%, de forma a minimizar mitigar essas transferências de lucro para jurisdições de baixa tributação. Os principais conceitos do Pillar 2, eles estão nesse slide, o que é muito importante entender que a gente tem ali algumas figuras centrais na aplicação do Pillar 2, Pillar 2, né? Primeiro, a entidade controladora final do grupo, e aqui ele o Pilar 2 ele é voltado para grupos multinacionais que tenham receita anual igual ou superior a 750 milhões em suas demonstrações financeiras consolidadas em 2 dos 4 anos imediatamente anteriores ao ano testado. Então, aqui tem alguns elementos importantes. Primeiro, a gente tem que estar falando de grupo multinacional, então tem que ser um grupo que se tenha presença em mais de uma jurisdição, e essa presença não precisa ser obrigatoriamente através de subsidiárias, pode ser, inclusive, através de estabelecimentos permanentes. A gente está falando sempre de demonstração financeira consolidada, esse é um elemento importante ao longo de todas as regras de aplicação do Pilar 2, e quando se fala neste escopo para saber se a jurisdição deve ou não, a grupo multinacional está ou não sujeito às regras de Pilar 2, tem que se observar
que se cumpra esse threshold, esse limite de 750 milhões em 2 dos 4 anos anteriores. Então, não precisa ser em todos os 4 anos, não precisa que a média seja 750, basta que 2 anos sejam a receita anual seja igual ou superior a 750 milhões de euros para estar no teste. A partir da definição se o grupo multinacional está dentro deste limite, está sujeito à regra, e a depender que também verificar se as suas entidades do grupo estão em jurisdições que introduziram as regras, passa-se então a um cálculo de alíquota efetiva de imposto por jurisdição, a effective tax rate, para identificar se existe alguma alíquota efetiva que esteja abaixo de 15%. Se estiver abaixo de 15%, haverá o imposto complementar, referido pelas regras como top-up tax. O top-up tax ele pode ser aplicado de diferentes formas. Num primeiro momento, pela própria entidade que integra o grupo e que tem a baixa tributação, que está com a tributação abaixo de 15%. Se este país onde está a entidade de baixa tributação não impuser o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, esse QDMTT, poderá um dos países onde está a entidade controladora final ou a entidade controladora intermediária, através da Income Inclusion Rule, impor este top-up tax. Então, primeiro, você tem lá a entidade controladora final, o país da entidade controladora final, com esta possibilidade, mas vamos supor que este país ele não tenha introduzido as regras. Caso do Brasil. Um país que seja uma entidade controladora intermediária pode vir a impor estas regras, né? Essa Income Inclusion Rule e impor este top-up tax. Ainda há a possibilidade de que, se não houver a imposição top-up tax por esses países, também o país onde estiver uma entidade integrante do grupo, fazer essa tributação através do Under-Taxed Profit Payment Rule, ou UTPR. Eu coloquei aqui Profit e Payment porque aparece com os dois nomes nas regras. Então, os principais passos para a aplicação da regra da GloBE, né, das regras de tributação global mínima, é primeiro determinar se o grupo multinacional está no escopo nas regras, alocar o lucro das entidades por jurisdição, e esse é outro conceito importante, a gente está olhando jurisdição, calcular o lucro de cada entidade constituinte, esse lucro que vai ser para fins dessas regras, e aqui eu acho que vão estar grande parte das nossas discussões aqui, como determinar esse lucro, que ajustes fazer, determinar os impostos abrangidos, e os impostos abrangidos ajustados, a gente está falando do imposto de renda, então aqui ficam fora todos os nossos impostos sobre consumo e outros tributos, mas aqui também eu acho que é um grande ponto aqui de discussão para o nosso fórum. Calcular a alíquota efetiva do imposto e se há um imposto complementar, e aí a cobrança do imposto complementar. Aqui é a fórmula que se apresenta de como você chega neste cálculo de alíquota efetiva, em que você primeiro tem que calcular os impostos abrangidos por jurisdição sobre o lucro abrangido Globia por jurisdição, né? Então, ambos sofrem ajustes para chegar em qual é a alíquota efetiva e depois fazer o cálculo de qual é o imposto complementar. Nessa conta, eu destaco aqui que existe dentro dos lucros GloBE, você pode tirar uma parte que é um lucro com base na substância. Então, lucros que estão mais associados a ativos imobilizados, a pessoal, a folha de salário, existe uma parcela que pode ser retirada e que não vai ser considerada dentro desta fórmula para aplicação do top-up tax. O imposto complementar, basicamente, é a diferença entre a alíquota mínima de 15% e a alíquota efetiva, e aí que se chega numa possibilidade de calcular o imposto complementar. Esse mapinha aqui, ele tem dados que são do final de fevereiro, mas devem ter uma atualização, quem sabe, mínima, mas eles mostram como está o status da implementação do Pilar 2 no mundo. E aí a gente consegue ver
que, principalmente onde tem a implementação, está concentrado na Europa, na União Europeia, Japão também já introduziu, então a gente tem alguns pontos alguns pontos mais concentrados no mundo onde já houve a introdução, e em muitos deles em que a gente não tem ainda em forma de minuta, ou não tem uma minuta sequer divulgada, ou uma implementação anunciada, ou até os Estados Unidos, que tem uma indicação de que não haverá uma implementação planejada no futuro próximo. Aqui é só para algumas provocações quanto a potenciais impactos para as empresas brasileiras. Como o Wilson bem apontou, a gente, em geral, tem a empresa brasileira em duas posições, né? Ou ela é a controladora final, e aí ela realmente terá que se preocupar do ponto de vista brasileiro, e neste momento em que estamos de introdução, onde estão as subsidiárias, se ela tem no seu grupo entidades que estejam sujeitas a uma alíquota efetiva inferior a 15%, e em que países poderá surgir uma tributação adicional, um imposto complementar, um top-up tax, que deverá ser considerado na tributação global do grupo. E aqui a gente tem um ponto importante, que é como é que se dá a intervenção, a interação entre as nossas regras de tributação em bases universais, que é as nossas regras de tributação dos lucros de controladas e coligadas no exterior, com as regras de Globia, as regras de imposto mínimo global. Se a tributação que ocorre no Brasil, se ela será considerada como uma tributação dessas jurisdições de baixa tributação, para que você não tenha um aumento de carga tributária do grupo, que deu uma dupla tributação. Então, esse aqui é um ponto importante a ser endereçado. E aqui a gente tem a outra posição, em que o Brasil ele tem uma entidade que é uma controladora intermediária, ou uma entidade que é integrante do grupo, ou até uma entidade de baixa tributação, a depender dos incentivos. A gente ainda sabe que um ponto que será de muita discussão aqui para nós, e que as empresas terão que enfrentar, é o impacto dos incentivos e mesmo das diferenças de ajustes no cálculo do IPJ da CSL, se podem gerar uma carga tributária inferior a 15%. E o Brasil pode estar em qualquer uma dessas posições e ter uma entidade controladora final no exterior, requerendo informações para apuração do imposto mínimo global. Essa aqui eu acho que era só uma introdução para passar a palavra para os demais. Tentei ser breve aqui para dar tempo para todos. Então, aí, gostaria de passar a palavra para o Eric. Obrigado, Ana Lúcia, muito obrigado aí pelo resumão que você fez aí da sua apresentação, para colocar o pessoal que não estava lá na discussão da BDF a par do assunto. E eu também vou ser bastante breve, que uma questão que está envolvida nessa tributação do Pilar 2 afinal de contas, quais são as bases contábeis para ser realizada essa tributação. E então o Pilar 2 ele parte para fazer esses cálculos tanto da alíquota efetiva quanto do tributo, ele parte do IFRS como base, mas ele não tributa o lucro do IFRS, né? Quer dizer, todo mundo sabe que o IFRS não é feito para tributação, inclusive declaradamente, era mais declarado na estrutura conceitual que saiu do ar agora, né? Que aquilo não era para tributação. Mas, de qualquer forma, a tributação dos lucros societários calculados com base no IFRS pode levar a uma forte manipulação desses resultados com aquele peso. Bom, o que é melhor? É dar uma boa informação ou pagar menos imposto, né? Então, para evitar essa briga entre o tributário e o societário, não se deve tributar o IFRS. E a gente tem que tomar cuidado, porque o Pilar 2 ele parte do IFRS para fazer a tributação, mas ele não tributa o lucro efetivo do IFRS. Isso quer dizer o quê? Assim como a gente tem no Brasil a 12973, que tem um monte de ajustes, aliás, mais do que um monte de ajustes, também existem ajustes previstos
para fazer o cálculo da alíquota efetiva e para fazer o cálculo do imposto a ser pago e tudo mais. Então, esses ajustes, eu acho que talvez o mais importante, o principal deles, seja a questão de que as diferenças temporárias são ajustadas, né? Então, você não vai permitir a baixa aí de provisão, a dedutibilidade de provisões e coisas desse tipo. Então, mais ou menos seguindo a mesma linha aí de raciocínio da 12973, obviamente não com o mesmo grau de detalhamento, mas há sim uma série de ajustes, que eu não vou entrar aqui no detalhamento de cada um deles, mas é importante a gente ter em mente que o IFRS ele é simplesmente a base para você, depois de uma série de ajustes, incluindo os ajustes de impostos diferidos, você chegar nesse cálculo, de forma que você mantém, de uma certa maneira, digamos assim, não sei se neutralidade seria a palavra certa, mas você mantém, mesmo usando o IFRS como base, você mantém aí digamos, independência tributária do IFRS, uma tendência de não, é, 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 de não digamos assim, macular a parte societária com a parte tributária. Existem outros aspectos também que também não vou entrar nos detalhes, mas é bom falar que assim, o que deve ser utilizado são as demonstrações que são utilizadas para a consolidação. Isso é feito numa base jurisdicional, mas você deve utilizar para fazer esses cálculos as demonstrações, aquelas que são utilizadas como base para a consolidação do grupo, porque você pode, obviamente, se você vai usar o balanço consolidado de um grupo internacional, como é que você vai fazer para fazer por jurisdição? Então, você vai usar aquele balanço que você usa para mandar para fazer a consolidação, no caso de você não ser a controladora final, você vai usar esse balanço. Então, existem regras contábeis bastante bem delineadas, que a ideia aqui não é mostrar todas elas, mas é só se realmente a gente trazer aqui esses highlights, até para a gente poder dar espaço para o pessoal discutir. E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte: o IFRS, não, o CPC 32 e a IFRS, sei lá qual é que é o número dele, porque eu não consigo decorar isso. Ele pede, ele só pede. Oi? IFRS? Alguém falou aí? Eu acho que é o 12. 12. IFRS 12 ou IS12. CPC 32, muito obrigado. Eu só consigo decorar mesmo o CPC 00, é o único que eu me lembro, que eu tenho certeza que é aquele. Mas, então, o CPC ele exige divulgação se você tem a despesa do Pilar 2 de imposto de renda, você divulgar ela de forma separada da sua despesa normal de imposto de renda, e se você não tem, uma divulgação de como que a empresa vai ser afetada, se for, quais serão os lucros tributáveis, qual será a alíquota ajustada. Então, ainda está no nível só da divulgação mesmo, o impacto disso nas normas contábeis societárias. E, por fim, mais um arcabouço normativo que a gente vai ter aí vigente, e mais controle, mais custo e mais boa sorte para as empresas, porque a tributação sempre vem atrelada a controles e custos adicionais. Não é só o custo do imposto, mas é o custo de calcular isso tudo, e durma-se com um barulho desse. Eu queria passar a palavra, então, agora para a Carol de volta fazer as devidas apresentações da Vanessa, e já agradecendo em nome meu, do Edson, do GDEC, a presença da Vanessa aqui. É um prazer tê-la com a gente. Muito obrigada, Érico. Muito obrigada, Edson. Agora, na versão gravada, registrar aqui a gratidão, o agradecimento da BDF por esse convite maravilhoso para participar da reunião do GDEC. Essa parceria é uma honra imensa para a gente. Muito obrigada. Eu vou apresentar, então, agora a Vanessa. A Vanessa, ela é Principal Associate no IBFD. O IBFD, para as pessoas que não conhecem, eu acho que é um dos maiores institutos de direito tributário do mundo, fica baseado na Holanda. Tem uma biblioteca maravilhosa. Quem quiser pesquisar, vai para Amsterdã, vai para a IBFD para pesquisar, que é um negócio de louco, é fantástico. A Vanessa tem doutorado pela Universidade de Amsterdã e mestrado pela Sorbonne, e ela está há 15 anos no IBFD. Obrigada, Vanessa, por topar falar para a gente, ensinar para a gente. Obrigada.
Obrigada também, Carol, pelo convite. Também queria agradecer a GTEC, né, e a ABDF. É um prazer estar aqui. Para mim, sempre é um pouco mais complicado explicar em português, eu vou logo avisando, porque eu sempre fiz isso, aliás, é a primeira vez que eu vou explicar o Pilar 2 em português, mas eu já gostei porque a Ana Lúcia já deu um resumo aí, eu já peguei um vocabulário que eu vou usar quando eu for explicar. Mas eu tenho uns slides também em inglês, mas eu coloquei algumas palavras em português, até para eu me lembrar quando eu for explicar. Mas eu, eu trouxe também algumas informações sobre o Pilar 2. Eu trouxe com exemplos, porque eu acho que sempre facilita a gente entender como é que as regras funcionam, né? E acho que uma boa parte também já foi explicada aqui, mas eu acho que nos exemplos a gente pode discutir algumas coisas também. Uma coisa importante é que o Pilar 2, a gente no IBFD, a gente trabalha muito com vários países, principalmente países em desenvolvimento, né? A gente tem muitos projetos na África, países africanos, e a reação dos países, normalmente, principalmente os países em desenvolvimento, eles meio que rejeitam um pouco a ideia, porque acham complexa, né? E aí, quando você conversa com eles, inicialmente, a reação é: eu não quero saber do Pilar 2, né? Eu não quero saber, complexo, eu não quero me envolver nisso, e vou continuar com minhas regras aqui. Mas o problema do Pilar 2 é que não tem como você não ser impactado porque você não entrou no Pilar 2, né? O Pilar 2 vai impactar de qualquer forma, mesmo que você não entre no Pilar 2, não implemente o Pilar 2, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, não tem opção. A sua opção é, se você não fizer nada, você vai sofrer as consequências. A consequência vai ser basicamente que os seus incentivos fiscais ou a sua redução de carga tributária não vai ter o efeito que você acha que está tendo, porque esse imposto vai ser cobrado em outro lugar, né? E você não vai ser mais atrativo, você vai estar renunciando receita fiscal, né? O país vai estar renunciando em troca de nenhum atrativo, né? Esse valor vai ser pago em outro país. Então, o que você pode fazer como país é analisar as regras do Pilar 2 e ver como você pode, pelo menos, reduzir isso, ou se for para pagar imposto, se for para o grupo pagar imposto, que ele pague pelo menos aqui, no meu país, né? No país onde a subsidiária estiver, por exemplo. Então, essa é a grande sacada do Pilar 2. Você não tem como fugir, né? Você não tem como não ser impactado. Então, o ideal é que você vá como país e analise essas regras. Eu vou compartilhar aqui os slides. Deixa eu ver se vocês estão vendo? Sim? Bom, então, como é que funciona, né? Eu acho assim, a gente já conversou um pouco aí, acho que já deu para explicar bastante, é um conjunto de regras, né? No momento em que aquele grupo multinacional, ele caia dentro do que a gente chama do escopo, né? Das regras Globo, e aí a gente já viu um pouco sobre isso, ele vai ter que pagar pelo menos 15% nas jurisdições de atuação, né? E aí tem essa forma de calcular a taxa efetiva, né, a alíquota efetiva, né, de cada jurisdição, e você vai complementar e pagar o que tiver de diferença aí entre a alíquota efetiva que foi naquela jurisdição e os 15%, né? E a questão onde eu vou pagar isso vai ser dependendo de como os países tiverem introduzido as regras, né? Tem o Income Inclusion Rule, né, que vai ser aquele que vai determinar que aquele imposto vai ser pago pela controladora final ou então alguma intermediária. Tem o Under Tax Payment Rule, né, o TPR, que vai ser por alguma outra empresa dentro do grupo. E tem o próprio país da subsidiária, né, final, que a gente está fazendo toda a análise, que pode também, no final das contas, cobrar isso através do que eles chamam de QDMTT, né, o Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, né, o imposto doméstico qualificado. Então, tem essas regras que são entrelaçadas, e existe também a regra do Subject to Tax Rule, mas eu acho que aí nem
a gente não deve falar porque é uma questão de tratados, e é um pouco diferente, o foco não é outro, na verdade. Mas quando a gente fala do minimum tax, né, o imposto mínimo global, a gente está falando dessas Globe Rules e do QDMTT. E aí, como é que a gente faz? A gente também já viu aí a apresentação mostrando, primeiro você tem que determinar se o grupo está dentro das regras, né, o in-scope M&Es, né, se você é um grupo que cai dentro do escopo, e aí a gente já viu o grupo, tem que ser um grupo multinacional, né, ele tem que ter subsidiárias ou estabelecimento permanente em outros países, e que tenham a renda anual, né, a receita anual de 750 milhões ou mais euros, dentro eu até coloquei, porque eu sempre falo Consolidated Financial Statements, e eu procurei e vi que é a demonstração financeira consolidada da controladora, né, da Ultimate Parent Entity. É sempre bom também a gente saber os termos, né, eles falam muito UPI, é Ultimate Parent Entity, que é a controladora final lá no topo. E o grupo vai ter que cumprir, né, ou ele vai entrar no escopo no momento em que ele tem essa receita acima, né, de 750 milhões, nos últimos 2 anos, dentro dos últimos, dos 4 anos antecedentes, né, como a gente já explicou aí. E como também já foi falado, a gente vai usar aí o Consolidated Financial Statements, né, a demonstração financeira consolidada da controladora, que é preparada, né, de acordo, e aí é que tem também isso que a gente deve, uma coisa que talvez vocês, essa parte contábil não é muito a minha área, mas é uma coisa que deve, para vocês, acho que é interessante, é que os model rules, né, as regras modelo que determinam como o Pilar 2 deve ser, diz que eles vão aceitar, né, essa demonstração financeira consolidada, desde que ela seja preparada de acordo com o que eles chamam de Acceptable Financial Accounting Standards, né, são os princípios contábeis que são aceitos pelo Pilar 2. E quais são esses? E aí, se você for do modelo, ele dá uma lista lá. E a lista diz que esses Acceptable Financial Accounting Standards vai ser o IFRS, né, ou o gap de uma lista de países, né, que ele coloca lá, no final daria uns 45 a 46. E aí está o Brasil, né, eu coloquei. O que a OCDE fala é que eles entendem que essa listagem, né, ela traz princípios ou padrões contábeis que podem haver alguma diferença entre eles, mas essas diferenças são mínimas e não vão resultar no que eles chamam desse material competitive distortion, né? E aí eles dizem como eles acham que as diferenças são mínimas, eles aceitam, né, esses padrões. O que é o Material Competitive Distortion? É quando eles verificam que o resultado do ano vai dar uma diferença, uma variação de mais de 75 milhões em comparação ao IFRS. Então, se você tiver uma diferença maior que 75 milhões, você vai considerado como Material Competitive Distortion. Esse caso dessa lista, eles já dão ok. Não haverá, nesse caso, dessa lista desses países, mas se for algum outro tipo de padrão contábil que esteja fora dessa lista, é preciso fazer essa análise e se houver uma variação maior de 75 milhões, ele precisa ser ajustado de acordo com o IFRS. Eu achei interessante trazer isso para vocês, porque vocês provavelmente vão saber um pouco mais sobre o assunto do que eu. E aí, uma vez o grupo está dentro do escopo do Pilar 2, você vai calcular o Effective Tax Rate, né, o ETR, que é a alíquota efetiva, né? E aí são 2 coisas importantes. A primeira coisa ela vai ser feita numa base jurisdicional, vai ser a cada país. Então, imagine um grupo que a controladora está aqui na Holanda e tem várias subsidiárias pelo mundo, inclusive no Brasil, ela vai em cada país para calcular o ETR, né, a alíquota efetiva do país. Então, é jurisdictional basis. E, ao mesmo tempo, também tem o jurisdictional blending, né, que significa, quando ela for calcular esse ETR desse país, ela vai considerar todas as entidades do grupo que estão no país e vai juntar, né? Então, é o blending aí. Então, o ETR vai ter a fórmula, né? E a fórmula, que também a gente já viu antes, mas vai ser a soma
do que eles chamam de Adjusted Covered Taxes, né? São os impostos visados, eu não sei como a gente falaria, mas são os impostos visados, ajustados, de todas essas subsidiárias que estão no país, né? E aí, o que é que eles falam que são, né? Tem um capítulo dentro dos Model Rules que explica o que são esses covered taxes, né? Que são basicamente impostos sobre renda, ou que sejam um pouco, façam às vezes, né, do imposto de renda, e com alguns ajustes, porque eles vão, por exemplo, eles vão adicionar alguma retenção na fonte que aconteceu em outro país, eles vão adicionar. A gente falou aí sobre o CFC Rules, né, que é a tributação em bases universais. Existe uma regra dentro dos Model Rules sobre isso, e ele determina que se houver um imposto cobrado dentro do CFC Rules, né, ele vai ser alocado, né, ele vai ser atribuído à entidade subsidiária, CFC, né, a subsidiária, a controlada, digamos assim. Então, esse imposto ele vai ser adicionado aí dentro, vai ficar no Adjusted Covered Taxes. Não sei, no caso, se as regras do Brasil, né, elas podem ser consideradas como CFC Rules, porque elas não são exatamente iguais, tem algumas diferenças, não sei se consideraria no final, mas no Model Rules, você tem que o CFC, qualquer imposto pago em virtude de CFC Rules, né, ele vai ser transferido e ele vai ser considerado alocado para a CFC, né, para a subsidiária. E ele vai entrar aí, então ele vai ser levado em consideração para a carga tributária naquele país. E isso, o numerador, e o denominador você vai dividir, então, pelo Net Globe Income, né, que eu até anotei aqui o lucro Globe, né, nessa jurisdição, dessas entidades. E aí, voltando novamente, como o Eric também falou, sempre vai estar voltando a questão do Consolidated Financial Statements, né, porque isso também vai ser utilizado como base, o Globe Income, na verdade, ele vai ser o Financial Accounting Net Income or Loss, que é a receita contábil, né? Mas usada na preparação do Consolidated Financial Statements, né? Dessa demonstração consolidada. Então, ela vai ser novamente baseada também nas regras contábeis que eles chamam de underlying, né? As regras contábeis do país do UPI, né? E com certos ajustes que também o Eric já falou aí para vocês, não vai ser aquele resultado contábil, mas vai ter ajustes específicos que vocês vão encontrar nas Model Rules, um capítulo só com todos os ajustes que vão ser feitos para se chegar ao Net Globe Income, que vai ser aí o denominador. Então, como é que a gente... eu trouxe um exemplo, mas antes disso, só para vocês saberem, quando a gente fala do Jurisdictional Blending, né, você vai pegar todas as subsidiárias que estejam no país, imagina nesse grupo holandês, com 5 subsidiárias no Brasil, você vai calcular em relação a todas elas juntas. Existem algumas entidades que são excluídas, e tem uma lista lá na OCDE, nos Model Rules, que você vai excluir, elas não vão entrar nesse cálculo do ETR, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês também terem uma ideia. Nesse caso, imagine um grupo holandês, né, que tem 4, 5 entidades no Brasil, estabelecimento permanente, entidade 1, pension fund, né, um fundo de pensão, fundo de investimento, e uma entidade 2. Então, o que você vai fazer na fórmula, você vai pegar todos os impostos que foram pagos pelas entidades que caem dentro da regra, né? E nesse caso eu excluí Pension Fund e Investment Fund, porque eles não fazem parte, como a gente viu no slide anterior, esses dois fazem parte dessas entidades excluídas, então você esquece essas entidades, você vai só olhar as entidades que entram, né, no escopo. E aí você vai pegar, no caso, estabelecimento permanente não pagou nada, a entidade 1 pagou 40 e a entidade 2, 0. Então, vai ser 40 no numerador, e no denominador a gente pega aí o Globe Income de cada uma, soma, deu 300, e aí você tem uma alíquota efetiva de 13,333. Eu até coloquei o 3333, porque existe até uma regra no Model Rules dizendo que você deve ir até a 4ª casa, né? Então, deixei aí só para lembrar disso. Então, a gente teria aí essa alíquota efetiva, né, o ETR,
E aí, o que é que você faz? Você vai calcular, então, qual é a sua alíquota do imposto adicional, que vai ser a diferença entre os 15%, já que esse é o mínimo, né? O 15% e o 13,333, e aí a gente vai ter a alíquota do imposto adicional 1,6667. E aí você vai aplicar onde isso? Qual a base de cálculo, né? A base de cálculo é o que os Model Rules chamam de excess profit, o lucro excedente, eu traduzi dessa forma, que é basicamente o net globe income, que a gente já falou aqui, que é a receita contábil, mas com os ajustes, né, do Model Rules, menos a Substance-Based Income Exclusion, que é essa renda excluída com base em substância. E aí eu coloquei o que é essa renda excluída com base em substância, basicamente são 2 elementos, né? O payroll carve-out, que é a exceção referente à folha de pagamento, e o Tangible Assets Carve-out, que é a exceção referente aos ativos tangíveis. Então, você vai pegar 5% dos custos elegíveis com folha de pagamento, e aí tem várias regrinhas, se vocês forem no Model Rules, para decidir o que é o custo elegível com folha de pagamento, né? Tem que ser relacionado a empregados que estejam no país, né? Eles até falam sobre part-time, alguém que trabalhe full-time, né? 100% ou 50%, tem várias regrinhas, e aí você vai pegar esses custos elegíveis e 5% dele vai fazer parte do seu Substance-Based Income Exclusion, e a mesma coisa, 5% dos Eligible Tangible Assets, que vai ser os ativos tangíveis elegíveis, né? O valor contábil, você vai pegar os 5% e também adicionar. E aí eu coloquei como exemplo para a gente ver como é que ficaria, né? No caso, no nosso exemplo, eu coloquei aqui, você vê o payroll, né? Que são os custos com folha de pagamento, e o tangible assets, né? Os ativos. E aí, aqui embaixo, você vai olhar, eu coloquei 5%, né, para cada um, 5% em relação ao custo do payroll e 5% de tangible assets. Então, você calcula para cada entidade quanto vai dar esses 5%, soma tudo, nesse caso, deu 227,5%, e esse vai ser o seu Substance-Based Income Exclusion para toda a jurisdição, que você vai deduzir do Net Globe Income. E aí, nesse caso, o Net Globe Income, novamente, de toda a jurisdição. E aí, eu coloquei embaixo só para vocês lembrarem que a gente já tinha visto nos slides anteriores. A gente tem o Net Globe Income, aí vai ser o 100 do estabelecimento permanente, entidade 1, 150, entidade 2, 50, 300. Então, vai ter o Net Globe Income, 300. Vamos deduzir o Substance-Based Income Exclusion, 227,5, e aí você vai chegar ao excess profit, que vai ser a base de cálculo para o imposto adicional. E aí você simplesmente joga o top-up percentage, né, a alíquota que a gente chegou, que foi aquele 1,6667, sobre a base de cálculo, que vai ser o 72,5, que é o excess profit, e você vai dar o imposto, né, adicional, que nesse caso seria 1,2084, e aí tem outros elementos que vêm depois disso, né, e um deles, por exemplo, eu coloquei só como exemplo para vocês, o Additional Current Top-Up Tax, que na verdade é quando você tem o effective tax rate, né, a alíquota efetiva de anos anteriores precisou ser recalculada, e aí isso resultou num imposto que deveria ter sido cobrado lá atrás e não foi, então você adiciona aqui, né? Então tem esses ajustes. E você vai diminuir o QDMTT, que é o Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, que é aquele imposto que os países, né, onde estão as subsidiárias podem decidir implementar para tentar cobrar esse imposto. Como é que acontece? Não é que eu vou cobrar o QDMTT e não vai ser aplicado o Income Inclusion Rule lá no topo com a controladora. Ele vai ser aplicado, mas você usa como um crédito. Então, você vai creditar o QDMTT, né, do resultado do imposto adicional, que normalmente seria cobrado lá na controladora. Normalmente, esse resultado vai dar... Aí eu coloquei só presumidamente 0, que não tem QDMTT, porque a gente não estou falando da QDMTT aqui. Mas, normalmente, o resultado vai ser 0, porque a QDMTT, né, quando ele é qualified, né, quando é um imposto doméstico qualificado,
ele basicamente é calculado conforme as regras também do Income Inclusion Rules, do Global Rules. Então, o resultado vai ser praticamente igual. Então, na prática, ele acaba, se você acredita, e vai dar um 0, digamos assim, para o imposto lá na controladora. Mas você, em tese, precisaria fazer ainda o cálculo todo e creditar. Apesar de que isso mudou um pouco, tem uma exceçãozinha que aconteceu recentemente, mas eu vou explicar depois. Então, o QDMTT, ele, na verdade, vai ser importante para o país que está com as subsidiárias, né? Então, os países que não têm muitas controladoras, digamos assim, e recebem mais o investimento com subsidiárias, eles não estão mais preocupados com a implementação do QDMTT. Né? Os países em desenvolvimento, basicamente, eles estão olhando para o QDMTT, não estou olhando para o Income Inclusion Rule, porque o Income Inclusion Rule, na verdade, é para a controladora, né? Então, os países desenvolvidos aqui na Europa, eles estão atrás do IIR, né? Do Income Inclusion Rule. E o Brasil, eu acho que, pelo que eu vi, da quantidade, né, de multinacionais, aí vai ser bem mais de subsidiárias, né, existentes. Eu vi, não sei, eu vi um webinar uma vez no Brasil, falando que temos mais ou menos 3 mil multinacionais aqui aí no Brasil, e que desses 3 mil, 100 seriam com as controladoras no Brasil e 2.900 controladoras fora do Brasil, ou seja, as subsidiárias estão no Brasil. Então, com base nisso, claro que o interesse maior do Brasil também seria o QDMTT, mas, lógico, também teria interesse no Income Inclusion Rule, porque existem ainda controladoras no Brasil. Mas aí é interessante você ver como os países se dividem aí. E aí eu queria falar um pouco sobre a QDMTT, só para terminar, que é o imposto doméstico qualificado, né? Esse slide é só para resumir um pouco. Nesse caso, a gente teria a UPI lá, por exemplo, na Holanda, uma entidade, uma subsidiária aqui no Brasil, e a gente eu fiz um cálculo simples aí, para dizer que teve um top-up tax aí, percentage de 5%, né? Foi a diferença entre a alíquota efetiva de 10% e o 15%. Então, você joga aí no Globe, no excess income, né? 5% sobre 10 daria 5%. Onde vai ser cobrado? Nesse caso aí do exemplo, não teria aqui o DMTT, então o país lá, a Holanda, com a controladora, o UPI, vai cobrar esses 5%, né? E aí, quando você joga aqui o DMTT, aí você vai ver a diferença, né? Tem esse resultado de 5, que seria cobrado normalmente na jurisdição lá na Holanda, mas como, digamos assim, um exemplo, o Brasil teria aqui o DMTT, que resultaria também em 5, você usa como crédito, e, na verdade, isso resultaria, na prática, que aquele imposto adicional ele foi cobrado no Brasil, porque o Brasil cobra o QDMTT, né? E lá, a Holanda não vai cobrar nada porque acredita esse QDMTT e dá 0 para a Holanda. Então, é muito importante que você saiba também que tipo de imposto doméstico você tem, porque não são todos os impostos domésticos que acabam se qualificando. Se você for um Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, por esse Q aí é muito importante na frente, o QDMTT, você vai poder creditar, né? Você vai creditar ele e vai provavelmente zerar ou quase que zerar o seu imposto lá em cima, lá na controladora. Se o seu imposto não for um qualified, que aí eles chamam de DMTT, é só o Domestic Minimum Top-Up Tax, ele não for qualificado, ele não vai poder ser creditado, ele vai entrar, na verdade, como um covered tax no numerador lá. Então, ele ainda vai ter um efeito, né, de aumentar a carga fiscal, né, o seu ETR, mas ele não vai ser creditado totalmente contra o imposto resultante lá na controladora. Então, é muito, muito importante isso. Eu vou mostrar aqui só para vocês verem rapidinho o QDMTT nesse lado esquerdo. Você teria o Net Global Income 100. Nesse país, digamos, o Brasil, teria um imposto de 10%, né? E aí você teria um Substance-Based Income Inclusion de 10% também. E aí você calcula a sua base de cálculo, que é o Excess Profit, seria o 100, que é o Globe, menos o 10, que é a Substance-Based Income Exclusion, 90. Mas você cobra um QDMTT no Brasil, digamos assim, de 4,5. Então, seu ETR vai ser 10, né? O seu ETR vai continuar sendo o que você paga de imposto sem o QDMTT,
o Corporate Income Tax, ou o imposto de renda normal da empresa, sobre o ICEM, né, o Global Income, você tem 10%, essa é a sua alíquota efetiva no Brasil, digamos assim, que daria uns 5% de top-up tax, né, que sobre a base de cálculo, que é o excess profit, daria 4,5%, e que normalmente seria cobrado lá na Holanda, por exemplo. Mas aí, como o Brasil teria um QDMTT que é qualificado, você acredita, né? Você acredita e aí dá o zero, né? Então, no final das contas, esse grupo pagou 10 de imposto de renda no Brasil e 4,5 de QDMTT também no Brasil e não pagou nada na Holanda. Se você for para um DMTT, ou seja, ele não foi qualificado, e aí eu vou falar rapidinho sobre qual é a diferença, né, do qualificado e não qualificado. Quando ele é o não qualificado, ele não vai mais ser creditado, ele vai entrar como um imposto qualquer, como um outro imposto de renda que está sendo cobrado, e aí ele se junta ao Corporate Income Tax. Aí fica 14, né, no caso, então o seu Cover Tax vai ser o 10 mais 4,5. Então, lógico que vai ter ainda um efeito, né, o DMTT, ele tem um efeito que é aumentar o seu ETR, né, o seu imposto, a sua alíquota efetiva no país. Mas você ainda vai ter que, talvez, pagar, né, alguma coisa, porque você vai ter os 15%, não chegou até 15%, então esse residual aí vai ter que ser cobrado, e vai ser cobrado lá na Holanda, né? Então, no final das contas, o grupo pagou 10 de imposto de renda, 4,5 de MTT, e esse residualzinho aí no Income Inclusion Rule lá na Holanda. Para o Brasil, não faria tanta diferença, porque você continua cobrando 4,5. Faz diferença para o grupo. O grupo acaba tendo uma carga tributária um pouco maior, porque você acaba talvez tendo que pagar um pouco ainda lá no outro país. E qual é a diferença, né? O que é que faz um DMTT ser um QDMTT? O Qualified vai ser porque ele seguiu regras determinadas pelo Model Rules, que são basicamente quase que iguais às regras para se calcular o top-up tax. Por isso que o resultado sempre geralmente dá a mesma coisa. Existem algumas diferenças que são autorizadas, né, pelo Model Rules. Essas diferenças são poucas e autorizadas. Então, se o país decidir usar aquela diferençazinha, ele continua sendo o QDMTT, ele continua sendo qualificado. Apenas se ele fizer alguma coisa diferente disso, é que ele não vai ser mais qualificado. E aí eu coloquei um exemplo dessa diferença aí para vocês. Enquanto que no Global Rules, quando você vai fazer aquele ajustezinho lá para determinar o que é o Global Income, né? Você pega o FANI, o que é o Financial Accounting Net Income and Loss, que é o resultado contábil, a receita contábil, não sei exatamente como vocês colocariam isso, e um dos ajustes seria o que você, para chegar ao Global Income, seria que você pode readicionar, né, multas e penalidades que foram deduzidas, né, no cálculo contábil. Então, você readiciona. Mas o Global Rules diz, se essas multas foram inferiores a 50 mil euros, você não precisa adicionar. Então, você aceita como uma dedução, né? Então, não tem, você não precisa fazer isso. No QDMTT, tem uma diferençazinha que eles dizem que você pode. Você pode, se o país quiser, incluir, readicionar, mesmo que seja uma penalidade inferior a 50. Então, eu coloquei um exemplo de 10 no lado direito, vocês vão ver. Então, ele readicionou e o resultado do Global Income vai ser diferente do Global Income nas Global Rules, né, para o Income Inclusion Rule. Então, tem essa diferençazinha. Existe a diferença também que, se o país quiser, dentro da QDMTT, ele não precisa autorizar a dedução do Substance Based Income Exclusion. Então, aí a gente não tem. Eu já coloquei essa diferença aí. Então, o seu resultado do Excess Profit vai ser diferente do Excess Profit, que é a base de cálculo para a Global Rules. Então, você tem uma certa diferença, mas são diferenças que são autorizadas pelo Model Rules. Então, mesmo que o país faça um imposto doméstico com essas diferençazinhas que são autorizadas, ele ainda vai ser qualificado como o qualified, né? Vai ser um imposto qualificado. A alíquota do QDMTT também pode ser maior que 15%. Então, normalmente, as diferenças que são autorizadas pela OCDE são para resultar num imposto QDMTT maior que um imposto calculado, por exemplo, na Global Rules.
né? Então, é muito importante que você veja isso, porque dependendo se você tem um QDMTT ou DMTT, você vai ter um efeito diferente no cálculo, né? Ou você vai creditar contra o seu resultado final lá na controladora, ou você não vai creditar, mas você vai incluir apenas como um cover tax, né? Como um imposto visado que vai para o numerador lá para calcular a sua alíquota efetiva. Eu coloquei também aqui um pouco parecido aí com o que a gente já viu, mas aí são os países que se comprometeram, né, assinaram aquele statement, né, o political statement, de considerar, digamos assim, a entrar, né, no Pillar 2. E aí tem os países que já implementaram, eu coloquei em vermelho, né, a maioria aí aqui na Europa, né, e alguns na Ásia também já entrando. A gente também teve já a África, o primeiro país lá, Zimbábue, que colocou um DMTT. E essas bolinhas aí, vocês estão vendo que ao lado de cada país eu coloquei uma bolinha. A primeira delas é Income Inclusion Rule, a segunda é UTPR, que é uma outra regrinha que eu também até posso explicar se vocês quiserem, mas eu não sei se a gente vai ter tempo. E a terceira é ou QDMTT ou DMTT. Né? Então, aí você vê um pouco a diferença já o que os países estão fazendo. Por exemplo, o Japão não quis saber de QDMTT, de imposto doméstico, ele só quis saber do Income Inclusion Rule, porque provavelmente ele viu que a maioria que está lá são controladoras, né? Então, você vê essa diferença na prática dos países. E aqui eu coloquei os países que estão com algum tipo de legislação já em andamento no parlamento, né? E em discussão. Pois é, aí eu ia falar um pouco da STR, mas eu achei que talvez não seja o caso, porque é uma questão é uma outra regra que não é bem, não entra nesse Globe Rules, é uma regra de tratados, eu não sei se vocês estariam interessados nisso. E eu também tinha colocado aqui um exemplo para mostrar para vocês a diferença entre a UTPR, né? Com a UTPR e com a UTPR, eu vou falar bem rápido, ela é basicamente, eles chamam de backstop, né? É a última alternativa, é quando o país não tem nenhum país introduziu o Income Inclusion Rule, nenhum país introduziu o QDMTT, mas aconteceu de ter um país lá no meio do grupo que implementou o UTPR, e porque ele tem uma subsidiária que pertence ao grupo, e apesar de ela não ter nenhuma participação, por exemplo, na outra subsidiária, digamos, do lado direito aí, que vocês estão vendo, o low tax que eu coloquei, é como se fosse, imagine o Brasil, né, com a subsidiária aqui, e digamos que o Brasil não tributasse essa subsidiária, então, em tese, ela cairia aí, ela teria que ter um imposto sendo cobrado, um imposto adicional, mas como o Brasil não tem um QDMTT, e a controladora lá em cima, esse PCO, né? Ela também não tem o IR Rule, né? O Income Inclusion Rule. No caso, no final das contas, você não teria imposto nenhum, mas aí tem uma irmã, digamos assim, né? Sister Company, né? Lá no grupo, que apesar de não ter nenhuma participação nessa esquerda aí, subsidiary em azul, ela não tem nenhuma participação na cinza, mas ela pertence ao mesmo grupo. E o país onde ela está, né, esse país S, ele aplicou, ele implementou a UTPR, então significa que eles vão poder cobrar esse imposto, mas ele é cobrado de uma forma completamente diferente, né? A OCDE não quis entrar em detalhes muito, ela meio que deixou um pouco aí para os países decidirem, porque existe uma discussãozinha aí meio sobre se esse país realmente poderia cobrar isso, né? Mas ela diz basicamente que os países podem negar ou vedar deduções, né? Denial of deductions, como forma de cobrar isso, né? Ou até criar um outro imposto, mas dependendo das regras domésticas do país. Eu acho que a OCDE foi um pouco cautelosa aí, porque ela viu que talvez haja aí uma questão difícil para alguns países de implementar isso, porque não existe nenhum link, né, dessa empresa, essa subsidiária, com a renda e com as atividades dessa outra empresa aí, essa cinza, porque ela não participa dela, né? A única coisa que tem em comum é que elas pertencem ao mesmo grupo. Então, existe uma discussãozinha aí a respeito dessa UTPR, e eu acho que muitos países não vão aplicar na prática. Bom, acho que foi isso aí. Espero que eu tenha sido clara, porque às vezes para mim é um pouco difícil explicar em português. Mas, bom, se vocês precisarem de alguma coisa, estou aqui.
Vanessa, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Como toda boa apresentação, a gente sai com mais dúvida do que solução, né? Porque assim, você a gente aqui tem um lema que é o seguinte: a gente está aqui para atrapalhar. Se a gente sai do GDEC com alguma coisa certa, a reunião não foi boa. A gente fica feliz quando a gente sai com mais dúvida e problema do que quando a gente entrou. E eu acho que é isso que realmente é bacana, porque a gente realmente vai aprofundando nos assuntos. Eu queria, antes, só rapidinho, antes de passar a palavra para o Edson, eu queria fazer uma pergunta e também para que você possa complementar essa questão, que eu acho que é um ponto bastante interessante. Queria que você explicasse para a gente qual que é a razão dos ajustes de folha de pagamento e ativos tangíveis que são feitos. Eu acho que isso é uma questão interessante da gente comentar. Posso sim. É até interessante, eu até ia falar sobre isso e esqueci. Mas o que é que acontece? A OCDE, ela tentou reduzir a carga, né? Porque o que é que acontece? Você reduz a base de cálculo, você vai reduzir o imposto que você vai cobrar no final. Ela tentou reduzir isso com base em substância, porque para a OCDE, a regra dela, e aí vai também até para o BEPS Actions, né? No momento em que empresas têm substância em algum país, e aí substância é ter empregados, né, ter ativos e tal, ela tem um negócio que é considerado um verdadeiro negócio, né? Porque antes disso sempre foi aquela questão de empresas que vão para países onde tem low tax, né, que não tem tributação reduzida, e apenas colocam lá um escritóriozinho, um nome, o Letterbox Company, né, sem substância, mas para tentar fazer uso, né, de várias formas, né, uso de tratados, enfim, deixar a renda lá, né, para não ser tributada. Então, o que normalmente os países fazem, a OCDE também, é sempre tentar levar em consideração a substância. Se a empresa tem substância, é porque ela não provavelmente ela não foi para lá porque ela queria fazer uso da redução, né, da redução da carga tributária. Então, eles consideram um pouco legítimo isso. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, a CFC, é porque o Brasil a gente tem um pouco, a CFC é diferente, mas se você for olhar a CFC, as regras, né, de tributação em bases universais, né, como a gente fala, nos outros países, geralmente, eles determinam, a gente vai tributar esse undistributed profit, né, esse lucro não distribuído, mas se a CFC lá, essa subsidiária, provar que ela tem substância, eu não vou tributar. Então, muitas regras de CFC são assim, quando você tem substância, eles dizem, você tem um negócio legítimo, você não foi para lá porque você queria usar, né, essa redução da carga tributária, então a gente não vai te tributar. Então, a OCDE quis refletir um pouco disso e amenizar a carga tributária quando ela vê que o país, ele tem a empresa, o grupo, tem substância naquele país. Então, aí ela decidiu que, para ter substância, ela considerou, nesse caso, esse cálculo, né, folha de pagamento e ativos tangíveis, tem substância, então vamos amenizar, né, um pouco para eles, porque eles não foram para esse país para tentar usar, eles têm realmente um negócio e eles querem trabalhar, eles querem, um operating company, né, como eles chamam. Então, essa é a lógica por trás do Substance-Based Income Exclusion. Legal. É que nem aquela salinha que ficava o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Safra, tudo lá, lá em Barueri, né? Tinha uma secretária lá que atendia os 27 bancos numa salinha de 3 metros quadrados. Edson, vou passar para você aí, então, para você fazer as devidas apresentações e passar a palavra para o Wilson ou comentar o que você quiser. Fica à vontade. Ótimo. Eu queria antes agradecer a apresentação da Vanessa. Vanessa, foi a primeira vez que eu vi uma apresentação que traz um cálculo, né? E aí eu cheguei à seguinte Pois é verdade. conclusão, né? Ana Lúcia, Eric e demais, e o Wilson, eu cheguei à seguinte conclusão. Nós estamos preocupados em calcular IBS e CBS. Vai ser fichinha, né? 350 páginas, 360 páginas de IBS e CBS, eu acho que são mais fáceis do que a gente calcular todos esses detalhes, né? E ainda e outra, quem é que vai fiscalizar isso, né? Esse é um ponto bastante importante, né? Porque eu posso aqui no Brasil fazer o que eu quiser e
de alguma forma, reportar ou fazer como foi feito na subvenção de ICMS. Eu não deduzo mais a subvenção, por isso eu tenho uma alíquota efetiva maior e eu concedo um crédito de imposto que eu posso, inclusive, ressarcir. Enfim, eu, assim, não, como eu falei, inclusive lá na reunião da BDF, a primeira, né, o primeiro módulo, eu não tenho restrições pela complexidade, apesar de agora ter visto que realmente é complexo, e eu fico até meio aliviado por não ter entendido direito como é que fazia, então ótimo, agora eu já estou entendendo um pouco melhor, ainda não tudo, mas eu acho que tem várias outras questões envolvidas aí, né, a começar por aumento da carga. Isso inevitavelmente vai acontecer, né? E a gente está vendo que, na verdade, são os países mais desenvolvidos que estão se protegendo de países que querem, de alguma forma, entrar na festa e não conseguem, porque entraram na festa depois, tentaram entrar depois, e, e esse excesso de tributo vai acabar ficando em países que já têm essa tributação, e às vezes uma tributação até mais alta do que os outros países. Então, assim, eu acho que é uma questão bastante complicada. Tem um outro ponto que eu queria falar, mas antes, se der tempo, mas eu quero passar a palavra para o Wilson. O Wilson é um profissional de destaque na área tributária, um gestor mesmo da área tributária, alguém que está lá com a mão na massa. Eu invejo muitas vezes até a dedicação deles, né? Porque realmente uma coisa é a gente, no nosso escritório, fazer a nossa consultoria, às vezes até discutir com o juiz, mas está lá no dia a dia, ter que implementar isso, né? Isso, essa confusão toda na prática, isso realmente é algo que a gente tem que reconhecer. O Wilson, temos Eric, olha que interessante, né? Temos uma composição internacional. Nós precisamos tomar cuidado se a gente não vai entrar nas regras do Pilar 2, porque a gente está com gente em Amsterdã e com gente em Miami, né? Nessa reunião nossa aqui. Então, Wilson, é um grande prazer recebê-lo, né? Particularmente é uma satisfação você ter aceitado esse convite, né? Porque lá no TELA que a gente começou essa discussão muito en passant, e eu lembro que algumas pessoas ali até colocaram, falaram, vamos parar de discutir subvenção, vamos discutir Pilar 2, né? Não aguento mais falar de subvenção, não aguento mais falar de ADC 49, né? De transferência de estabelecimentos, vamos falar de alguma coisa mais interessante. E aí surgiu, então, a ideia. E aí eu passo, então, Wilson, a palavra para você. Eu sei que você vai contribuir bastante com essa nossa conversa aqui. Mais uma vez, obrigado e a palavra é sua. Não, Edson, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, podendo apresentar esse tema. Num momento que o Brasil realmente está pegando fogo com todas essas discussões que você comentou, eu não sei se é uma distração ou realmente na verdade, acho que é algo que é necessário ter em mente, porque eu acredito que o Brasil ele não deve ficar de fora dessa, como você bem colocou, da festa. Eu acho que em algum momento isso deve ser trazido para a legislação brasileira de alguma maneira, mas a gente pode debater sobre isso com mais detalhes depois. Eu fiz uma apresentação, muito do que eu coloquei na apresentação já foi discutido aqui, mas o que eu queria fazer é focar em pontos que a gente ainda não discutiu e, eventualmente, até pontos que eu vejo do ponto de vista prático mesmo, né? Porque como as regras, a maioria dos países da Europa implementaram o Pilar 2 a partir de dezembro de 2023, ou seja, anos fiscais começando a partir de dezembro de 2023, e como bem foi colocado, as regras contábeis internacionais demandam que as empresas coloquem suas demonstrações financeiras já em 2023. Quais são os impactos esperados pela adoção das regras de Pilar 2? Isso é um tema que realmente está pegando fogo do ponto de vista de direito tributário internacional, e todas as empresas estão se concentrando muito com relação a isso, porque realmente agora é para valer, né? Por muito tempo se discutiu
e agora o que fazemos, como fazemos, mas agora realmente a bola está em jogo e as empresas estão tendo que demonstrar nas suas demonstrações financeiras, né? Desculpa o jogo de palavras, mas tendo que mostrar realmente os efeitos disso. Os pontos que eu vejo de destaque aqui, uma coisa que não foi falada, e muitas empresas estão se apegando a isso, do ponto de vista de implementação, pela simplicidade que isso traz, né, pela oportunidade que isso traz para as empresas de tentar reduzir um pouco a carga de trabalho, são os chamados safe harbors transitórios, que foram colocados também pela OCDE, pré-implementação do cálculo do Globe. Esses safe harbors transitórios, eles são baseados em cálculos teoricamente mais simples, ou seja, as jurisdições que estão dentro do safe harbor transitório, né, que caem dentro do safe harbor transitório, elas são poupadas de fazer o cálculo Globe completo, como já foi bem demonstrado aí pela Ana Lúcia e pela Vanessa. Então, isso traz um certo alívio do ponto de vista de trabalho, né, de demanda de trabalho para as empresas. A gente está falando aqui basicamente de 3 safe harbors. O primeiro deles é um teste que eu chamo de um teste de relevância, né, que é o The Minimis Test. Basicamente, a gente está falando aqui de empresas, né, ou pelo menos jurisdições, melhor dizendo, que tenham sua receita menor que 10 milhões de euros no ano, e um lucro, não é o, né? E um lucro antes do imposto de renda de menos que 1 milhão de euros por ano. Ou seja, receita menor que 10 milhões, lucro menor que 1 milhão. Essas jurisdições estão automaticamente excluídas da necessidade de fazer um cálculo Globe completo. O outro teste é um teste baseado num cálculo de alíquota efetiva simples, é o Simplified ETR Test. Basicamente, as multinacionais elas são obrigadas, o Brasil também implementou essa regra, as multinacionais são obrigadas a entregar um documento chamado Declaração País a País, né, o Country by Country Reporting, como parte de sua documentação de preços de transferência. Nesse documento, para quem não está familiarizado, as multinacionais elas entregam para as autoridades fiscais, basicamente por jurisdição, informações financeiras relevantes, como receita, lucro antes de imposto de renda, despesa de imposto de renda, número de funcionários, valor de capital. Então, o ETR simplificado, ele vai pegar as informações desse CBCR, né, dessa declaração país a país, basicamente o lucro antes de imposto de renda, a informação de despesa de imposto de renda e fazer um cálculo de alíquota efetiva simples. Se esse cálculo, por si só, for maior que 15% para 2023 e 2024, maior que 16% em 2025 e maior que 17% em 2026, aquela jurisdição também está automaticamente excluída. 2 pontos de atenção aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro deles como o Eric bem colocou, toda vez que a gente fala de lucro IFRS sendo usado como base de cálculo de imposto, isso vai gerar distorções, e é um pouco o que acontece aqui. Quando você fala de informações na declaração país a país, você está falando de informações que foram retiradas de uma demonstração financeira consolidada. Basicamente, essa é a fonte de informação, na maioria dos casos, para os grupos multinacionais. Então, sendo assim, a gente está falando de um lucro que é um lucro IFRS consolidado e uma despesa de imposto de renda que é uma despesa IFRS consolidada. Então, na grande maioria dos casos, isso não vai bater, não vai convergir com o imposto de renda pago efetivamente naquela jurisdição, e isso pode ser bom ou ruim. Às vezes, você vai ter casos em que a despesa de imposto de renda no grupo consolidado, ela acaba sendo maior do que 15% por N motivos, ou, como eu vejo acontecer muito, essa despesa acaba sendo menor por exemplo, diferenças de câmbio, como você trata a diferença entre moeda funcional, que geralmente é a moeda que você tem na demonstração financeira consolidada, versus a sua moeda, a moeda daquela jurisdição, né, a moeda de uso daquela jurisdição. Esse tipo de coisa vai acabar trazendo distorção. É o tipo de coisa que é sempre um desafio explicar para o diretor financeiro, né?
ele olha e fala, mas isso não faz sentido nenhum, a gente paga imposto para caramba nessa jurisdição, como é que a gente está fora desse safe harbor? Por conta dessas distorções, infelizmente, né? E o outro teste é um teste baseado em substância, que traz esses conceitos que a Ana Lúcia e a Vanessa bem explicaram. Basicamente, se o lucro daquela jurisdição, né, o lucro antes do imposto de renda, ele for menor do que esse SBIE, né, que é o Substance Based Income Exclusion, esse cálculo que é feito com base, de maneira muito simplificada, 5% do custo de payroll daquela jurisdição, do custo de folha de pagamento qualificado e dos ativos tangíveis, se esse lucro for menor, aquela jurisdição ela está automaticamente excluída na necessidade de fazer o cálculo Globo por completo, tá? Então, é importante a gente mencionar isso, porque é o que as empresas realmente estão tentando fazer nesse momento, tentando se adequar a esses safe harbors, para poder ter um pouco de respiro, para poder ter um pouco de tempo de adequação, para realmente aplicar a regra, para implementar a regra do Globo, que não é fácil. Aqui a gente está falando, do ponto de vista prático de implementação, de o departamento tributário estar muito alinhado com a contabilidade, com o departamento jurídico, porque quando a gente vai para a necessidade de ter que fazer o cálculo Globo, a gente está falando aqui de ajustes que não dependem e não estão no escopo do departamento tributário. Muitos ajustes na área contábil, por exemplo, quando a gente fala do Global Income, né, que é um dos números que são utilizados para fazer o Effective Tax Rate para fins de top-up tax, a gente está falando de um lucro ajustado por diversos itens dentro da contabilidade, como, por exemplo, reavaliações, dividendos intragrupo. Então, um alinhamento com a contabilidade para que esse número venha redondo para a área tributária, para que você consiga ter um cálculo correto, é de suma importância. E também a parte do ajuste que é o chamado Adjusted Cover Taxes, que é o outro número que compõe o ETR para fins de Globo. E não é simplesmente a despesa de imposto de renda, mas é uma despesa de imposto de renda ajustada por diversos itens, como, por exemplo, os uncertain tax positions, como, por exemplo, a exclusão de despesas correntes que não tendem a ser realizadas dentro dos próximos 3 anos. Então, são diversos itens que, quando a gente vai no detalhe, realmente vão gerar bastante trabalho e demandam um tempo, um investimento das empresas para fins de implementação. Por isso, esse alinhamento é extremamente importante. Um outro ponto que eu gostaria também de destacar, o Edson colocou, poxa, quem vai estar fiscalizando isso, né? A OCDE também trouxe a obrigação de uma declaração de informações Globo, que será entregue para as jurisdições que estão implementando a legislação do Top-Up Tax, né, do Pilar 2, e eu convido a todos que tenham curiosidade nesse tema para olhar as regras, as orientações administrativas com relação à implementação da Declaração de Informação Globo, que, para mim, é o melhor sumário, o mais detalhado de como vai funcionar o cálculo Globo, porque a declaração ela vai trazer a abertura de cada um dos ajustes, o que é que precisa ser ajustado para cada uma das linhas que vão compor o cálculo Globo. E quando a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei realmente muito assustado, porque eu falei, meu Deus, isso vai gerar um trabalho imenso. Então, isso já está sendo objeto de discussões dentro das empresas, dos grupos multinacionais, com relação à implementação, a cálculos de tem que colocar isso no budget, vou ter que trazer gente para ajudar, principalmente num primeiro momento, que tudo é novo, né? Então, isso demanda realmente um trabalho extra e é bastante complexo, é bastante complicado. E alguns outros pontos que eu gostaria de ressaltar com relação ao que foi discutido aqui, eu acho que, do ponto de vista de implementação dentro dos países, como a Vanessa bem colocou, eu acho que é um ponto de política fiscal muito interessante, porque, só para ter um exemplo, os Estados Unidos
não implementaram, e pelo menos não existe nenhuma discussão muito séria com relação à implementação do Pilar 2, por diversos motivos, sejam eles políticos, sejam eles técnicos, mas o que se vê, em termos de discussão técnica, não vou entrar no aspecto político, os Estados Unidos eles já têm dois mecanismos que são mais ou menos parecidos com o que se tenta implementar aqui em termos de Pilar 2. Um deles é uma legislação chamada GILTI, que é basicamente a regra CFC americana, que foi trazida pela reforma tributária de 2017, e que busca realmente tributar a diferença, vamos dizer assim, de tributação das controladas de uma empresa americana. Mas os grandes pontos que foram colocados, porque uma grande discussão que surgiu por que o GILTI não seria um Qualified Minimum, Domestic Minimum Top-Up Tax, porque ele é diferente, como bem foi colocado pela Vanessa, embora ele seja, na prática, uma regra de complementação de imposto, ele não é qualified, como é bem colocado pelas regras da OCDE, porque ele funciona numa regra de pool, ou seja, ele não trabalha muito bem jurisdição por jurisdição, ele trabalha num outro tipo de alocação, e a própria alíquota é menor que 15%, a alíquota varia entre 10,5% e 13%, então não seria muito bem um Qualified Minimum Domestic Top-Up Tax, como colocado pela regra da OCDE. E a outra maneira, o outro mecanismo que os Estados Unidos têm, que foi mais ou menos, eu acredito que tenha sido a base para a criação do TPR, que é trazido pela regra do Pilar 2, é a legislação do BEAT, né? Que é basicamente um Base Erosion Tax, que funciona basicamente desqualificando as despesas que uma empresa americana tem quando faz pagamentos para partes relacionadas. Então, é o mesmo conceito que o TPR tem, mas trazido à moda americana, né, com os ajustes americanos. Então, mais uma vez, a gente não está falando aqui de um Qualified Minimum Domestic Top-Up Tax. Então, os Estados Unidos estão olhando para isso e falando, bom, eu já tenho a minha regra aqui, deveria eu me preocupar com isso? E eu vou aproveitar para projetar uma informação que eu acho bastante interessante, que foi trazida em 2023 pelo Joint Committee of Taxation, que é um órgão do Senado e do Congresso americano, do Senado e da Câmara de Deputados americana, que trouxe a seguinte informação. Se os Estados Unidos... qual seria, na verdade, o efeito para o orçamento americano se os Estados Unidos implementem, caso os Estados Unidos implementem ou não implementem as regras de Pilar 2? E aqui a gente pode ver que os efeitos, caso os Estados Unidos não implemente as regras do Pilar 2 e o resto do mundo implemente, são bastante significativos na questão de perda de arrecadação, que são essas duas primeiras linhas aqui. Então, por exemplo, no primeiro item, caso o resto do mundo implemente o Pilar 2 e os Estados Unidos não implemente, a perda estimada de arrecadação nos Estados Unidos até 2033 é de aproximadamente 122 bilhões de dólares. Então, é um valor bastante relevante, e eu acho que todos os países que ainda não implementaram o Pilar 2, no mínimo, estão se perguntando quanto será que eu perco se eu não colocar, no mínimo, um Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax para poder aproveitar um pouco dessa eventual arrecadação adicional. Porque, como a Vanessa bem colocou, se o país não colocar, alguém vai colocar. Então, eu acho que do ponto de vista de política fiscal, os países estão um pouco que se coçando com relação a isso. E eu trouxe aqui a questão do Brasil. O Brasil, mesmo com uma alíquota nominal aí de 34%, somados o IRPJ e a CSLL, tem, por diversos itens, as empresas têm possibilidade de ter uma alíquota efetiva menor que 15%, seja por subvenções, seja por outros itens.
e que, de fato, demandariam, do ponto de vista de governo, uma análise mais aprofundada. Eu acredito que isso esteja acontecendo. Para mim, o indício disso é o fato do Brasil ter adotado as regras, o modelo CDE para fins de preço de transferência, ter soltado recentemente, a Receita Federal soltou recentemente uma apresentação sobre Pilar 2, muito interessante, bastante completa. O que para mim indica, eu não tenho fontes, eu não tenho nenhuma informação adicional, mas para mim isso é um claro indício que o Brasil está, no mínimo, olhando isso com bastante carinho e que, no meio de toda essa celeuma que o Brasil tem passado em termos de reforma tributária, acredito que em algum momento, principalmente por conta da questão arrecadatória, isso deva ser trazido à pauta e deva ser implementado de alguma maneira na legislação brasileira. Tá? Esses são os pontos mais relevantes que eu pensei em trazer aqui, até para não tomar muito tempo do pessoal, e até porque todas as apresentações já foram muito completas com relação à Pilar 2, mas eu fico à disposição para qualquer dúvida, e mais uma vez agradecendo o convite do GDEC para essa participação. Muito obrigado. Excelentes pontos, Wilson. Eu tinha duas perguntas que você acabou respondendo durante a sua... Você foi falando, me ocorreu a dúvida, você mesmo respondeu, mas tem uma ainda, que é assim, uma do que eu ia perguntar para você é exatamente a visão dos Estados Unidos, ou a percepção que você tem daí, porque ele não implementou e assim, já tem uma aqui e tal, mas já tem esse estudo que você mostrou que aponta uma perda de arrecadação. Eu não sei se você tem detalhes sobre esse estudo, mas a dúvida que eu fiquei essa perda de arrecadação é porque as empresas, ou o governo americano vai deixar de arrecadar das multinacionais americanas, né, que têm subsidiárias no exterior, ele vai deixar de arrecadar, ou é imposto que vai acabar sendo cobrado em outro lugar, por conta das regras dos Estados Unidos? Não sei se deu para entender, né? Porque uma coisa é assim, o grupo não pagou, ele não recebeu. Outra coisa o grupo não pagou nos Estados Unidos, mas pagou em outro lugar, né? Então, quer dizer, isso é pior, porque os Estados Unidos, além de não cobrar, o grupo que está lá ainda teve que pagar em outro lugar. Chegou a esse detalhe, não? Sim, na verdade, lendo o estudo, é um estudo bastante completo, esse é só um quadro resumo, mas o estudo está até disponível na internet para quem tiver curiosidade, e o resumo que eu faria dessa análise que foi feita é basicamente o segundo ponto que você colocou, Edson. O que os Estados Unidos deixaria de arrecadar porque alguém arrecadou. Ou seja, nessa diferença de top-up tax, os Estados Unidos estão implementando nem um Qualified Minimum Domestic Top-up Tax e nem uma regra de Income Inclusion Rule, você deixaria de surfar nessa onda porque algum outro país implementou isso e está mordendo essa parte da arrecadação que poderia ser americana. Então isso é pior ainda, né? É pior ainda. Um último ponto, antes da gente abrir a palavra, você falou da declaração, o Information Return, é isso? Isso, é o Information Return, o Global Information Return. Eu achei interessante, vi por cima, mas é quase um manual do SPED, né? É quase um manual do SPED, exatamente. Por isso que eu disse que quando eu vi, tem os campos... eu me assustei, eu falei, meu Deus... o SPED tem 3.000, 4.000, 5.000 páginas. Vamos ver se esse tem um pouquinho menos, né? Tem menos. Assim, com certeza é menos complexo e menos, vamos dizer assim, menos amarrado, eu diria assim, porque as informações elas vão ser colocadas, enquanto o SPED tem diversas amarrações. Isso. Mas eu entendo que é uma novidade, se você pensar em grupos multinacionais. Nós do Brasil estamos um pouco acostumados com esse tipo de complexidade, mas quando você pensa num nível multinacional, realmente isso é um pouco de uma revolução, porque eu não conheço nenhuma outra legislação ou nenhuma outra obrigação que seja parecida com esse Global Information Return. Eu acho que foi realmente uma grande revolução do tributário internacional e por isso que as empresas estão aí assim, preocupadíssimas com essa implementação, porque você precisa ter certeza, principalmente em termos práticos, que você tem os dados
em mãos, porque muitas vezes você está falando de dados que não estão na sua demonstração financeira, estão em outra parte da sua contabilidade, estão no seu RH, estão no seu jurídico, e você vai precisar juntar tudo isso de uma maneira organizada para ter certeza que o seu Global Information Return está coerente. Que coisa, né? Bom, Ana. Bom, não sei se quer passar aí a palavra para outras pessoas, é que já fui anotando aqui algumas coisas para comentar, e Edson, eu estou como você, assim, tateando e ficando cada vez com mais dúvida, então acho que a gente tem aí um caminho longo. Mas eu realmente, assim, eu trago aqui o ponto que me preocupa, de fato, com a tributação em bases universais, porque acho que, como muitos acompanham, a gente tem aqui uma longa disputa sobre se a regra brasileira é uma regra CFC ou não, pelo ponto de vista, principalmente, da aplicação dos tratados com relação às regras de tributação de lucro exterior. Então, aqui eu fico sempre... A gente tem que lidar com esse assunto de ver... Eu sempre falei, olha, isso aqui não é CFC por conta do tratado. E, realmente, a regra brasileira não tem as características alinhadas a uma regra CFC. Mas vamos ter que achar mais similaridades com a regra CFC para não ter uma dupla tributação com a regra brasileira. E aí também, dentro da nossa regra de tributação de lucro exterior, a gente tem até 2024 a consolidação, né? Que é a possibilidade de você tributar os lucros e prejuízos das controladas e coligadas do exterior de forma consolidada. E como é que esta tributação se alinhará a uma tributação jurisdicional, que é a visão das regras de imposto mínimo global. Então, se eu tenho uma tributação no Brasil que agrega diversas jurisdições, como é que eu separo o que é tributado por jurisdição na hora de chegar numa alíquota efetiva das jurisdições? Então, acho que a gente vai ter que enfrentar, acho que é uma questão uma provocação que eu trago aqui. Uma outra provocação que eu queria trazer é que a gente acaba vendo que, quando se comentam o que são os ajustes de lucro, né, que têm que ser feitos para o cálculo do imposto mínimo global, um deles são as multas. E a gente, enfim, tem conseguido decisões positivas no CARF, na Câmara Superior de Recursos, reconhecendo principalmente que multas administrativas são dedutíveis por estarem associadas ao risco do negócio e à operação da empresa. E aí, então, a gente pode ter essa defesa para fins brasileiros de uma dedutibilidade de uma multa administrativa, e aí, então, uma diminuição do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, mas, ao mesmo tempo, se eu for na literalidade da regra, modelo da OCDE, eu tenho que considerar voltar essa despesa de multa para considerar o lucro. Então, aí eu posso, nessa situação, também diminuir a alíquota efetiva do Brasil por conta desse cenário. E aí a última provocação que eu faço é o ambiente de certeza que nós vivemos. Então, assim, a gente sabe que o futuro é incerto, mas o Brasil passado também é incerto. Então, eu tenho um IRPJ, um CSL, que eu tive a despesa, né, no ano que eu estou avaliando, mas dentro de 5 anos eu posso ter um auto de infração, eu posso ter uma disputa que levará não sei quantos anos para se solucionar, e aí, neste momento, posso ter uma dupla tributação dentro desse cenário de incerteza. Então, eu queria fazer só essas 3 provocações aqui nesse contexto. Sem respostas, né? Mas são provocações. Mas, Wilson, acho que você podia comentar, né? Da experiência que você tem. Eu acho que, principalmente, essa questão das multas, ela vai ser bastante controversa no Brasil, porque, primeiro, dentro do que a Ana Lúcia colocou, entendo eu, e quem sou eu para falar que isso está certo ou errado, mas é só um entendimento, que isso realmente vai causar uma distorção caso o Brasil adote as regras do Pilar 2, porque, para ser considerado um imposto mínimo qualificado,
você, pelo que eu entendo, você tem que seguir aquela orientação da OCDE. Então, é como se você criasse um imposto diferente de tudo que você tem dentro daquele país que está alinhado com aquelas regras. Ou seja, dentro de um cenário que a legislação ou o judiciário determinem que tais penalidades são dedutíveis, você vai acabar criando uma diferença para fins de aplicação de Pilar 2, porque a regra modelo ela traz um entendimento distinto, e se você não seguir a regra modelo, você vai acabar não tendo um imposto qualificado para fins de Pilar 2, tá? Ah, e também com relação às incertezas, o que hoje a gente tem nas regras do Pilar 2, em termos de cálculo, é que as chamadas uncertain tax positions, né, que são aqueles itens que no Brasil acho que estão dentro do ICPC 22, é isso, né, que é o IFRIC 23 para fins de FRS, que você tem que fazer a sua lista de posições tributárias incertas e qualificá-las dentre mais provável que não, que você vai ter êxito ou não, e eventualmente fazer uma provisão com relação àquilo. Esses ajustes acabam gerando algum impacto no imposto diferido, e esses ajustes no imposto diferido, para fins de Pilar 2, eles são ajustados, eles são excluídos. Então, o que vai acontecer é que, eventualmente, se você calculou ali uma multa que está dentro de um uncertain tax position, que vai gerar um diferido, isso acaba sendo excluído e equalizado para fins de implementação de Pilar 2. Mas é uma incerteza que, infelizmente, vai fazer parte do jogo, principalmente falando em Brasil, que é uma jurisdição que tende a judicializar muitas questões, né? Eu acho que são poucas as jurisdições no mundo que têm um judiciário tão ativo do ponto de vista tributário quanto o Brasil. Então, é realmente uma realidade que o Brasil vai ter que viver e pensar para quando for implementar o Pilar 2. Mas aí, como eu disse, eu acho que o que você vai acabar esbarrando é a regra modelo, que é um pouco engessada com relação a isso. Essa parte de contencioso, né? Eu participei de uma reunião sobre esse assunto lá na Associação Comercial e foi interessante, porque a discussão não adianta eu entrar, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil mude a sua legislação para aderir. Não adianta eu entrar com ação aqui, porque tudo bem, aqui eu não vou pagar, mas se eu não pagar aqui, em algum lugar do mundo pode ser que seja pago. Então, na verdade, eu tenho que fazer uma ação conjunta aqui e onde provavelmente pode ser que o grupo tenha que pagar. E aí, esse outro país é muito pouco provável que tenha a cultura contenciosa que nós temos, né? Então, ou a própria estrutura jurídica. Então, é um tema complicado, como a Ana colocou lá no comecinho. É assim, se você não entrar, alguém vai cobrar o seu tributo, né? Exatamente. E não tem muito o que fazer na própria jurisdição. Não, exato, e por isso que eu disse que eu vejo isso como uma revolução em termos de política fiscal internacional, porque não só isso, não só a questão de se você não cobrar, alguém vai cobrar, mas também a questão de como você traz isso para a sua legislação, principalmente pensando em países em desenvolvimento, que se utilizam geralmente de subsídios, de itens de benefícios para atrair investimento multinacional. Então, vários países dão receitas isentas, dão bônus, esse tipo de coisa, que acabam afetando a alíquota efetiva do grupo, mas que quando você vai olhar o cálculo do Pilar 2 num cenário global, você acaba perdendo, você acaba, mais uma vez, transferindo uma eventual fonte de receita daquele país para um outro país por conta dessa diferença de tratamento. Então, é algo bastante complicado, bastante complexo, e que eu entendo que, do ponto de vista de política fiscal internacional, assim, vai ter que ser muito debatido no Brasil para ver como que isso vai ser implementado de uma maneira eficiente, né? Que realmente traga algum tipo de benefício e que não seja simplesmente uma implementação que, do ponto de vista prático, acaba sendo inócua.
É isso. E assim, é aquela discussão que a gente tem aqui no caso do ICMS, por exemplo, de extinguir o ICMS. Como é que o Estado vai conseguir ter políticas tributárias indutoras, né? Nesse sentido, não vai ter. Então, ou vai ser política financeira, ou vai ser de Isso. alguma outra forma, porque qualquer redução do imposto de renda, e aí é complicado, porque a gente está discutindo exatamente a redução da tributação da pessoa jurídica para passar a tributar dividendos. Então, quer dizer, nós vamos estar bem no limite do que poderia ser qualquer JCP que seja mantido numa alíquota menor, a alíquota efetiva pode estar fácil abaixo dos 15, né? Exato. Subvenção hoje, talvez, para algumas empresas ainda tenha exclusão, vai entrar com ação e tal, mas no geral a legislação tentou fechar essa porta, para o bem ou para o mal, não estou nem analisando aqui, né? Estou analisando à luz do Pilar 2. Agora, eu tenho outras questões. E a lei do bem, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, que é muito relevante para nós, né? Então, ou nós vamos passar a ter destinação de tributo, como é Sudene e Sudene, né? Eu vou pegar uma parte do meu imposto, aí eu vou dizer, não, ele é devido, eu estou pagando, mas eu estou, na verdade, destinando não para os cofres públicos, mas para alguma outra coisa. Então, eu não duvido que a criatividade do legislador também não vai entrar em jogo aí para tentar falar, não, eu pago 50% de imposto de renda, né? Só que desses 50, 45 voltam para a empresa de alguma maneira. Então, quer dizer, vai só complicar mais um pouquinho. Bom, Eric, te devolvo a palavra. Se você quiser fazer uso dela, o pessoal está meio tímido hoje. Essas últimas falas aí, eu acho que é o que mais me preocupa no sentido de que tudo bem, a gente está falando de países que a tributação realmente são utilizadas, com os tais dos paraísos fiscais, que a tributação realmente é uma tributação propositadamente baixa. Agora, essas situações de uma certa liberdade do país de usar a sua política tributária para certos aspectos pode realmente ficar ferida, e você acaba, de uma maneira indireta, acabando também bloqueando certas possibilidades de você fazer política pública com base no tributo. Isso é preocupante. Só que também a gente está falando de empresas gigantescas, né? Empresas gigantescas, 750 milhões de euros, né? Então, assim, o que no Brasil vai ficar dentro dessa... São poucas as empresas, em termos, obviamente, de número de empresas e não de relevância no PIB, né? Mas isso me preocupa um pouco, assim, uma certa ingerência aí direta na política pública dos países que não são paraísos fiscais, mas se utilizam desse tipo de expediente, né? Uhum. Porque o Marcos Lisboa, lá, que foi presidente do INSPER, sempre falava, né? País burro faz incentivo fiscal, país inteligente faz política pública, né? Talvez tenha um pouco disso também. País Fazer inteligente cobra imposto dos outros. Mas mais inteligente ainda Então, cobra imposto dos outros. cobra imposto dos outros. O Lucas e a Aline fizeram perguntas por escrito, aí eu pedi para eles falarem. Então, o Lucas está com a mão levantada. Legal, obrigado. Bom dia. Excelentes discussões, acho que aprendi muito hoje e falo também a questão que o Eric trouxe, né? Eu vou sair daqui com mais dúvida do que eu entrei. Mas, assim, a minha pergunta é um pouco mais na prática mesmo, né? E eu acho que vai ser mais uma questão de opinião de vocês. Com a nova legislação da subvenção, a gente vai ter aquele crédito de 25%, né? Então, a gente deixa de excluir e toma um crédito de 25%. Vocês entendem que esse crédito de 25% realmente vai ficar fora do Pillar 2, né? Porque, no final das contas, esse é um crédito de imposto de renda. E quando a gente fala, por exemplo, de uma demonstração financeira, eu entendo, assim, entendimento inicial é que ele, para fins de demonstração financeira, ele vai diminuir o ETR, né? E agora, para fins de Pillar 2, vai diminuir ou não? Enfim, tenho essa dúvida. E obrigado de novo.
Wilson quer responder? Depois, Ana, pode responder também. Eu posso só acrescentar uma pergunta do Lucas? Desculpa Pode. interromper. Eu acho legal também a gente trazer para a discussão a questão de que esse crédito de 25%, ele tem uma questão de temporalidade, porque é um crédito que ele só vai ser concedido no período seguinte. Então, por exemplo, eu estou calculando pelo artigo referente ao ano calendário de 2024, mas esse crédito só vai ser concedido para mim lá em 2025. Em que momento, caso seja necessário que ele afete o cálculo do Pillar 2, ele iria afetar? No momento em que eu estou calculando ali a minha alíquota efetiva, o meu ITR de 2024, ou só lá em 2025, quando ele for concedido? Cadê a Vanessa para ver que pode complicar um pouco mais? Não, ótimos pontos. Se eu não me engano, eu acho que vale a pena a gente confirmar na exposição de motivos da mudança da legislação da subvenção. Eu acredito que isso tenha sido considerado pelo legislador e, se eu não me engano, eles fazem menção expressa que esse crédito ele foi dado considerando as questões de Pilar 2 no que tange aos créditos tributários qualificados, né, os Qualified Tax Credits. Então, em resumo, isso seria, sim, considerado de forma positiva, né, não atrapalharia a questão da alíquota efetiva para fins de GloBE, de top-up tax. O que, mais uma vez, para mim, mostra que o legislador, o governo brasileiro, está olhando para o que está acontecendo no mundo, que eu acho isso extremamente positivo, e por uma coisa que é super relevante para as empresas brasileiras. Então, eu acho isso muito, muito, muito bacana. A segunda questão, eu acho que depende um pouco de como vai estar a sua demonstração financeira, se você está calculando algum diferido com relação a esse crédito ou não. Se sim, você vai precisar ajustá-lo. Se não, acredito que só quando você reconheça esse crédito na sua contabilidade e no seu imposto. Não sei se eu compliquei mais ou... Ana, porque eu queria colocar um ponto sobre isso também, mas vamos lá, Ana. Não, só fazer um acréscimo rápido, né? De fato, foi apresentado na exposição de motivos como uma das razões para fazer a modificação de uma exclusão de base de cálculo para um crédito, mas, por outro lado, também com uma série de regras restritivas que também tendem a diminuir muito a possibilidade de utilização do crédito. Então, eu só queria trazer esse elemento que, de fato, não foi simplesmente uma conversão, mas houve uma limitação bastante grande das possibilidades de crédito. O ponto que eu queria tocar, já vou passar para a Aline, Lucas e Kleber, eu estou tendendo a entender ou ter uma posição de que esse crédito não vai na linha do imposto de renda. Porque ele não é um crédito ele não é um imposto corrente e ele não é um imposto diferido. E ele vem com o nome de imposto de renda, acredito que muito pelos 25%. Porque você não precisa usar para pagar imposto de renda, você pode usar para pagar qualquer coisa, inclusive você pode pedir restituição, né? Então, assim, eu estou tendendo, né, talvez quase convicto já, ainda não, mas quase, de que isso não é um crédito que vai na linha do imposto de renda. Então, ele não afetaria a minha despesa de imposto de renda, né? Despesa ou receita, depende, né? Mas, enfim, na linha ali, na penúltima linha da DRE. Eu estou tendendo a não considerar ele ali. Então, ele seria um crédito operacional ou uma receita financeira? Não é financeira também, porque não é preço de dinheiro, não é. Seria uma outra receita operacional. Sim. Estou tendendo a isso, Kleber. Eu acho que daqui a pouco a gente podia fazer um outro GDEC especialmente para isso, porque aí é a parte contábil, né? Não tem a ver mais com a questão da tributação. Se bem que uma coisa está ligada à outra, não tem como separar, mas enfim. Aline, obrigado por ter atendido ao meu pedido. Imagina, na verdade, obrigada, Edson. Vou até tirar uma outra dúvida aqui, porque e aí depois eu falo aqui a que eu tinha botado no chat.
Sobre esse ponto que vocês estavam tocando agora, dos benefícios, fica parecendo que a saída para os países, e eu acredito que alguns que implementaram ou estão já implementando o Pilar 2 já estão recorrendo a essas saídas, é justamente transformar os benefícios de imposto de renda em outros tipos de benefício, né? Então, me parece que a Holanda, né, enfim, eu não tenho subsidiária nem controladora na Holanda, então isso é o que eu ouvi de colegas, né? Mas parece que a Holanda tem um tipo de benefício de shipping e eles já estão modificando para conseguir preservar esse benefício. Parece que Singapura também, eles têm vários incentivos lá de P&D, etc., e eles já estão transformando também. E aí você mencionou agora, Edson, o crédito de subvenção, ele acabaria virando um benefício até de EBITDA, né, acima da linha ali, talvez, ou seja, na prática, vai só sofisticar a forma como essa, sei lá, guerra fiscal entre os países ocorria antes, né? Que era muito por meio de alíquotas menores, e agora vai ser uma coisa mais sofisticada, mas talvez não resolva o problema, né? E aí, enfim, queria entender o ponto de vista de vocês em relação a isso. E a pergunta que eu tinha colocado no chat, na verdade, era quando a Vanessa estava explicando e ela falou do uma carve-out rule, alguma coisa assim, um crédito relacionado à substância. E ela mencionou que você pegaria a sua folha e os ativos, né, e consideraria isso na conta. E aí eu fiquei na dúvida se são os ativos, né, que estão sendo depreciados contabilmente no momento, ou se pode até ser todos os seus ativos, inclusive que já estejam depreciados totalmente. Aí era uma dúvida mais pontual, assim. Mas é uma dúvida bastante relevante. Wilson, você tem ideia disso? O que a gente poderia fazer? Se eu não me engano, a regra trata disso, dizendo que são os ativos tangíveis que estão na sua contabilidade por valor contábil, ou seja, se o ativo está 100% depreciado, ele vale zero. Isso é um ponto relevantíssimo, né? Eu realmente Sim, eu com não sei certeza. eu não sei como está na regra, mas se a ideia é que você tenha o ativo que no país, o fato de ele ter sido depreciado contabilmente não significa que você deixou de ter o ativo Pois lá. foi Então, eu acho que exatamente essa. Porque se o ponto é garantir que a sua operação, né, não seja simplesmente uma casca para fins de planejamento, né, então você tem uma planta, né, fabril num paraíso fiscal. O fato de estar totalmente depreciado não remove a substância da tua operação. Então, foi exatamente essa minha dúvida, Ana. Deveria ser considerado também, né? E aí, como o Edson falou, faz bastante diferença, né? Faz. Eu acho que esse ponto, Aline, eles aprenderam aqui com a Receita Federal, que diz que subvenção tem que ter um ativo tangível. E na medida da depreciação, né? Então, Mas, Wilson, desculpa até voltar à dúvida, mas para você então estar claro nos guidelines do Pillar 2, que é o que tiver ainda. Não diria que está claro, tá, Aline? Eu vou até voltar, porque esse é um ponto bastante relevante, mas se eu não me engano de ler a norma, como ele fala do valor contábil na demonstração financeira, na contabilidade, entendo eu que, não me lembro de trazer nenhuma divergência com relação ao uso da depreciação, entendo eu que é pelo valor residual. Então, se o ativo está depreciado, ele deveria ser considerado zero. Mas eu acho que vale a checagem, porque, de fato, é um ponto muito relevante. Lembrando que esse é um desconto, né, entre aspas, que a OCDE traz como se fosse um prêmio para a jurisdição, ou para o grupo multinacional que tem que traz o que é considerado substância. Isso é bastante debatível, né, o que é substância, mas dentro do conceito da OCDE é ter ativos e pessoas, né, numa determinada jurisdição. Então, com base nisso, você criaria um cálculo que daria um desconto como prêmio por aquele grupo multinacional investir naquela jurisdição de forma relevante. E aí só queria acrescentar, acho que eu realmente também vou depois procurar nas regras, mas ontem foi divulgado no site da OCDE
um novo documento de comentários consolidados a regras de Globe. E aí eles acrescentaram mais alguns comentários. Então, são regras que estão em evolução e estão surgindo. As regras elas estão postas, mas comentários esclarecendo a aplicação, eles ainda vão surgindo, e teve um documento novo publicado ontem no site do OCDE. É um documento vivo, Ana Lúcia, bem colocado, porque você vê que constantemente a OCDE vem acrescentando detalhes, informações. Eu acho que conforme as coisas vão avançando e a OCDE vem recebendo feedbacks, eles estão tentando ajustar e trazer um pouco mais de claridade. E Aline, com relação ao seu primeiro ponto, aquela questão sobre as políticas fiscais de incentivo, alguns países vendo isso, você tem toda a razão. Você vê vários países comentando e preocupados com relação a, principalmente incentivos de P&D, porque muitos países têm legislação que traz incentivos de P&D, como deduções, como bônus, benefícios, e preocupados com a atuação da regra do Pilar 2 com relação a esses incentivos. Então, os países, principalmente os países que estão implementando as regras do Pilar 2, têm se mexido no sentido de ajustar, ou pelo menos ter certeza que a sua regra está ajustada à questão do Pilar 2, porque o Pilar 2 ele traz a possibilidade de você, do grupo multinacional, utilizar um crédito, né, como foi feito na legislação brasileira, ao invés de uma dedução, um crédito fiscal. Ele precisa seguir alguns requisitos, mas seguindo esses requisitos, esse crédito ele se qualificaria para fins de cálculo de top-up tax. Então, os países estão olhando para isso e tentando ajustar. Até aqui nos Estados Unidos também havia uma preocupação com a regra aqui de P&D, e se eu não estou enganado, no ano passado, a OCDE se manifestou dizendo que, sim, a regra americana ela se qualificaria para fins de aplicação do top-up tax. Então, é um movimento existente, bastante importante globalmente. Bom, muito obrigado, Vanessa, obrigado, Wilson, obrigado, Ana Lúcia, Ana Carolina, que teve que sair um pouquinho mais cedo, obrigado por todo mundo que participou aqui. Eric, você quer colocar alguma coisa? Já caminhando para o encerramento aqui. Eu só queria lembrar a todos, nossa próxima sessão do GDEC, deixa eu pegar aqui no calendário, 31 de maio, salvo erro ou omissão, né, Não, Edson? 31 de maio eu acho que é feriado. 31 de maio é feriado? É. No dia 1º de maio? Vamos ter feriado? Achei que a gente não ia ter mais feriado nesse... que coisa boa! É bem no meio do Corpus Christi, último dia de entrega da declaração de pessoa física. É dia 24 de maio. 24, Porcos Christi, né? Isso, 24 de maio, então, e IFRS 18, né? IFRS 18, atendendo a pedidos. Da Thaís, que inclusive estava por aí. Viu, Thaís? Estaremos fazendo, é ótimo, né? Adoro. Estaremos fazendo um GDEC sobre IFRS 18 e a nova DRE. E agradecer aqui a Vanessa, a Ana Lúcia, a Wilson e a presença de todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Muito gente. obrigado. Obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau.